Bem, pessoal, vamos dar início aqui a mais um webinar, tá? Esse mês com um tema bastante relevante, vamos conversar sobre uma solução e uma estratégia de detecção e resposta a incidentes. Eu sou Paulo Vitor, gerencio aqui a equipe de pré-vendas, do qual o Bruno Lima faz parte dessa equipe também, que está conosco. Agradeço todos os presentes que puderam estar conosco aqui hoje, nessa tarde, para que a gente conversar um pouco sobre as estratégias de detecção e resposta aos incidentes de segurança da informação. E agradeço também ao Francisco Oliva, da empresa Stellar Cyber, uma grande empresa da Future, nessa estratégia. Nós viemos ajudando aí alguns clientes a detectar e responder de maneira mais efetiva e rápida aos incidentes. Estamos fazendo isso durante todo esse ano e pretendemos continuar esse trabalho no próximo ano também. Então, agradeço fortemente, não só o Francisco, que está aqui conosco, mas também o José Ramírez, que também nos assiste aqui como convidado nessa conversa. Agradeço a parceria de sempre. Estamos aqui também, contamos com a nova presença do Ayrton Coelho, CTO da Future, que também vai estar conduzindo uma demonstração da plataforma de detecção e resposta orquestrada, integrada. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vai ser apresentado. E também contamos com o Bruno Lima, nosso SE aqui da Future, que vai estar fazendo uma apresentação sobre a visão da Future, como a Future vê esse desafio e como a gente propõe uma solução para a detecção e resposta aos incidentes. A agenda de hoje está pautada em uma breve contextualização feita pelo Bruno Lima. Depois disso, Francisco Oliva, SE da Stellar Cyber, vai fazer uma breve apresentação contextualizando quem é a Stellar Cyber, a plataforma que a Future utiliza como coração do nosso SOC, do nosso serviço de detecção e resposta, e depois, concluindo, o Ayrton vai fazer uma demonstração prática na própria plataforma que estamos conversando aqui. Bom, pessoal, agradeço novamente a todos e deixo a palavra com o Bruno Lima para que ele possa iniciar essa conversa de hoje. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Como o Paulo Vitor me apresentou, sou Bruno Lima, pré-vendas aqui na Future. Eu vou compartilhar com vocês a nossa visão, né, e o cenário atual no que diz respeito à detecção e resposta a incidente e a nossa visão sobre esse tema. Perfeito? Vou compartilhar aqui alguns slides, só um instante. Imagino que minha tela já aparece para vocês. Então, sejam bem-vindos a esse webinar, onde abordaremos o tema Conheça a solução completa para a detecção e resposta aos incidentes cibernéticos. Então, fazendo um panorama, né, do cenário atual, né, a gente tem aí as companhias que são totalmente, né, dependentes de tecnologia. Então, o que a gente observa é que, ao longo dos anos, as empresas, né, por necessidade de negócio, né, precisam adquirir tecnologias cada vez mais, né, porque com a transformação digital, né, se faz necessário, né, e cada vez mais a gente tem aí a adoção em nuvem, né, um tema aí que está crescendo cada vez mais. As empresas, né, atualmente possuem, né, suas cargas de trabalho, né, fora da companhia, né, usuários trabalhando, né, fora da empresa, e isso tudo, né, calha aí no crescimento, né, do cybercrime, né. A gente teve aí alguns meses atrás, algumas companhias nacional, né, do segmento de varejo, que no passado eles se preocupavam muito, né, em ataques, em roubos fisicamente, né, nas suas lojas. Hoje não, né, devido a essa questão de transformação digital, necessidade de negócio, isso mudou.
cada vez mais essas companhias precisam se preocupar com o cybercrime, né? Que é evidente que diariamente, né, a gente tem visibilidade nos diversos fóruns, tecnológicos ou não, e essas empresas precisam, né, se proteger contra esse cybercrime, que está cada vez mais sofisticado. E para isso, né, para endereçar esse cybercrime que cresce cada dia mais, as companhias vêm adotando diversas ferramentas, né, de cibersegurança para proteger, né, seja para proteger o e-mail, seja para proteger a estação, né, a máquina dos usuários, seja para proteger seu perímetro e por aí vai, né. Em média, aí, uma companhia de médio porte tem, no mínimo, 50 ou mais ferramentas de cibersegurança para serem gerenciadas pelas suas equipes de TI. Né? Equipes essas que são cada vez, né, mais reduzidas. Né? O que a gente vê normalmente nas companhias são equipes, né, extremamente enxutas para tratar todo esse cenário de cibersegurança. E qual, né, o desafio, né, dessas companhias para detectar e responder a esses cybercrimes que estão cada dia mais crescentes? Primeiro, né, a falta de visibilidade da superfície de ataque. Né? Dificilmente aí, grande parte da companhia tem visibilidade de toda a sua superfície de ataque, né? Em virtude de todo esse crescimento, dessa dependência de tecnologia e de ferramenta de cibersegurança, essa superfície de ataque ela só vem crescendo. Segundo, eventos, né, eles são analisados isoladamente, como eu comentei, são diversas ferramentas de cibersegurança que, né, vão tratar, né, de pontos isolados. E esse é um grande desafio. E isso acarreta em pontos cegos, né? E aí, ao longo do tempo aí, a gente escuta muito falar e muitas companhias adotaram e ainda adotam, né, uma plataforma aí que é bem conhecida, que é o CIEM. Né? O CIEM, ele, né, tem o seu papel, né, já tem a sua relevância nos ambientes, porém hoje, né, ele não é mais tão efetivo frente a todo esse cenário de cibersegurança e de ameaças. Né? O CIEM, hoje ele é muito utilizado ali para coletar eventos, armazenar, né, até por questões de regulamentações, mas hoje só o CIEM, ele não é, né, não é só o CIEM ele não é o suficiente para uma detecção e resposta efetiva. Então, a gente vai ver mais à frente que a gente precisa, né, de um conjunto de plataformas, né, de recursos para que a gente tenha uma detecção e resposta efetiva. E o time, né, as equipes de operação de segurança, né, que estão cada vez mais enxutas, estão ali constantemente tratando manualmente, gerenciando manualmente essas diversas ferramentas, e isso, né, acarreta uma sobrecarga desses profissionais, que estão ali constantemente apagando incêndio. E o mais importante de tudo isso é que, com esses controles de segurança implementados de forma isolada, os ataques eles levam dias ou semanas para serem descobertos. Né? Isso é um grande problema, porque, né, não podemos tardar no que diz respeito à identificação das ameaças no nosso ambiente, né? Porque pode ser muito tarde. Então, o que a gente precisa proteger? O que as companhias precisam se atentar? Primeiro, proteger os seus perímetros, seja, né, o seu ambiente on-premise, seja em nuvem, proteger os seus dados e informações, que hoje estão diversificados. As companhias têm dados nas estações dos usuários, na nuvem, nos seus servidores dentro da empresa. Precisa proteger, né, seus servidores, suas aplicações, né, na qual ela disponibiliza seus serviços, né, que são necessários para os seus negócios. Precisa proteger as suas redes, os seus meios de comunicações, né, que são utilizados, né, por terceiros, por seus usuários, para que toda essa interconexão aconteça. E precisa também, né, um dos pontos mais importantes aí, como a gente já ouviu falar, é proteger os seus usuários, né, que é um dos elos aí extremamente importantes numa arquitetura, né, de cibersegurança. Então, precisa proteger esses usuários onde quer que eles estejam. E com isso, né,
protegendo, né, todo esse ambiente que eu acabei de falar, o que as companhias vão ganhar, né? O que ela vai ter de elevação na sua maturidade de segurança? Primeiro, vai ter visibilidade total do seu ambiente de TI, né? Segundo, integração com soluções já existentes. É preciso ter visibilidade de todos esses ambientes, mas que as ferramentas que já foram adquiridas e contratadas, elas precisam, né, se integrar também. Utilização de inteligência artificial para analisar os eventos, né? Isso é extremamente importante, a gente vai ver aí, né, com a apresentação do, do Francisco, do Ayrton, que inteligência artificial ela é extremamente importante, né, no que tange a cibersegurança, porque não dá para tratar tudo manualmente. Com repositório de análise malware, é preciso analisar o que está trafegando na minha rede, se tem malware ou não. É preciso ter essa análise. E, por fim, né, uma detecção e resposta orquestrada. Não adianta eu só detectar, né, e não responder. Eu preciso ter essa orquestração entre esses dois pilares. Perfeito? E como que a feature, né, trata essa problemática? Né? Como que a gente resolve, né, o que tange a detecção e resposta a incidente? Primeiro, através de uma plataforma unificada, onde nessa plataforma unificada a gente tem, né, toda a parte de correlacionamento de eventos, né, das diversas ferramentas e sensores, com orquestração, né, das respostas efetivamente, né, respondendo, né, a ameaças, analisando, né, o comportamento dos usuários, né, verificando, né, se um usuário, né, em caso de anomalia, bloquear esse usuário, etc. Utilizando inteligência artificial, né, porque não dá para contar simplesmente só com uma análise de log manual, se faz, se necessário, de inteligência artificial, do ponto de vista de ameaça, para detectar mais rapidamente. Análise de malware, detecção e resposta a nível de rede, integração, né, com todo o ambiente, ou seja, tudo isso, além de todas essas camadas, integrar, né, com as tecnologias que a companhia já contratou. E além disso tudo, né, com um time de especialistas, né, para operar tudo isso e com processos e procedimentos bem definidos, né, isso tudo sendo operacionalizado através do nosso SOC. Perfeito? Então, agora eu passo a palavra ao Francisco Oliva, né, que é Security Engineer da Stella Cyber, nosso parceiro estratégico, e em seguida o nosso CTO, Ayrton Coelho, né, fará a demonstração da plataforma. Perfeito? Está com você, Francisco. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado por participar do webinar Stellar Cyber em aliança com a Future Brasil, de nossos aliados estratégicos na região. Hoje vamos explicar a importância de ter uma plataforma OpenXDR como a Stellar Cyber para resolver os problemas mais críticos de SOC, a fadiga de alertas e o crescente número de ataques destrutivos. Eu me apresento formalmente. Eu sou Francisco Oliva, engenheiro sênior de pré-vendas da Stellar Cyber para a região da América Latina. Tenho vários anos de experiência na área de segurança cibernética. Eu possuo certificações como OSCP, Certified Ethical Hacker e CISA Plus. Falo pouco português, estou ao nível básico 2, então paciência, por favor. Esta apresentação será muito breve para o meu colega Ayrton Coelho demonstrar a ferramenta, seguida de painel de perguntas e respostas. Vamos começar. O que é Stellar Cyber? A Stellar Cyber é a principal plataforma de XDR aberta do mundo, com centenas de clientes em todo o mundo e alianças com líderes no mercado, como Tenable, Palo Alto, Checkpoint, Trend Micro, entre outros. Somos uma ferramenta de segurança criada por profissionais para profissionais de segurança. Todas as empresas sabemos exatamente quais são as dores de cabeça dos analistas.
OpenXDR significa Open Everything Detection and Response de TESAO y respuesta abierta. Al contrario de ferramentas llamadas XDR como Cortex o Trend Micro, nuestra plataforma aceita integrados con centenas de ferramentas no mercado, além de ter recursos de TESAO de respuesta a cualquier ambiente, nube o premisa. Esa abordaje nos permite ofrecer visibilidad de 360 grados en toda superficie de ataque, independientemente de la arquitectura y las tecnologías. Gracias a nuestra propuesta innovadora, recibimos varios premios de RSA, Enterprise Security Group y 451 Research. Fomos reconocidos gracias a nuestros avances sin precedentes en la pesquisa de inteligencia artificial aplicadas segurança cibernética. Qual é o problema atual das equipes de cibersegurança? As equipes de segurança precisam lidar com muitas marcas, além de milhões de logs produzidos por essas ferramentas. A isso devemos adicionar as informações de tráfego, nuvem, aplicativos e identidade. Esos dois problemas são gravados por problema conhecido como silos. Os silos são um conjunto de ferramentas da mesma marca que não interagem nativamente com outras ferramentas de outras marcas. Esses silos formam pontos cegos e desconectados na superfície de ataque. Além disso, esses silos atrasam a investigação forense. É muito difícil correlacionar eventos entre diferentes ferramentas. Sem uma solução de correlação, é impossível analisar milhões de logs. A pesquisa tem que ser feita manualmente por analistas humanos que não têm a capacidade de analisar e correlacionar milhões de eventos. Finalmente, os silos são caros de operar, tanto do ponto de vista monetário quanto do de recursos humanos. Os silos geram perdas monetárias porque os investimentos em segurança cibernética não impedem ataques ou melhoram a postura de segurança da organização. Deve-se notar que não estamos falando mais de ferramentas. As ferramentas fazem seu trabalho pelo que foram projetadas. O problema fundamental é como operá-los, já que sem a inteligência artificial é impossível analisar milhões de dados por minuto. Os silos causam prejuízos do ponto de vista dos recursos humanos, pois deve haver sempre uma equipa de especialistas de uma determinada marca para os operar de forma aceitável. A isso devemos adicionar custos de treinamento, certificações e curvas de aprendizado. Os incidentes de segurança raramente são apresentados como alertas individuais. Os ataques modernos são sofisticados e apresentam uma série de alertas na superfície de ataque, tornando-os impossíveis de detectar por meio de ferramentas individuais. Precisamos de uma ferramenta que permita a correlação de alertas em toda a superfície de ataque. Nossa oferta de Stellar Cyber é uma plataforma unificada de coleta, detecção e resposta, sem dependência de uma única marca. Como primeiro passo, Stellar Cyber ingere informações de ferramentas, aplicativos, nuvem e outros. Além disso, contamos com uma poderosa ferramenta de análise de rede que nos permite identificar mais de 4.000 aplicações e formar padrões de comportamento com inteligência artificial. Todos esses dados normalizados e enriquecidos antes de ser enviados para um data lake, onde 3 tipos de inteligência artificial realizam correlação avançada nos dados, procurando padrões e anomalias. Finalmente, os alertas e incidentes do Stellar Cyber podem executar ações automatizadas em ferramentas de terceiros, como firewalls ou Active Directory. Com isso, podemos parar os ataques cibernéticos em questão de segundos. Certamente, vocês pensam que Stellar Cyber é uma ferramenta complexa para os engenheiros de NASA. Claro que não. A Stellar Cyber pode acompanhá-lo em sua maturidade em segurança cibernética, desde a necessidade de análise de tráfego, complementar até o firewall, passando por uma fase de inteligência em que a análise comportamental avançada é necessária até o mais alto nível de previsão.
onde você tem a Stellar Cyber como a única plataforma de operações de segurança cibernética em sua organização. Precisa de um serviço de segurança gerenciado? Nosso aliado Future Technologies pode oferecer os serviços gerenciado XDR para que você pare de se preocupar com sua segurança, graças à nossa plataforma. Esta foi toda a apresentação. Muito obrigado pela sua atenção. Em seguida, vemos uma demonstração de Ayrton e, finalmente, um painel de perguntas e respostas. Muito obrigado. Perfeito, Francisco, obrigado. Obrigado, PV. Bom, bem-vindo a todos. Eu só quero passar 3 slides, eu acho que é importante só para a gente contextualizar o que é a plataforma, como ela é estruturada, e aí a gente vai direto para a apresentação e, inclusive, desmistificar até algo importante que o Francisco colocou, que é a questão que parece uma plataforma feita para engenheiros da NASA e não é, né? Então, rapidamente, a gente consegue colocar ela para operar efetivamente. Bom, eu estou compartilhando a minha tela. A ideia é só contextualizar aqui em poucos slides algumas informações importantes e é um desafio para todas as empresas. A primeira contextualização que já foi falado, mas eu acho que vale a pena reforçar, é que as superfícies de ataque das companhias estão aumentando de forma substancial, né? A gente tinha ambientes mais simples, servidores, desktop, passamos a ter ambientes com máquinas virtuais, dispositivos móveis, passamos a ter ambientes de nuvem, seja nuvem IaaS, PaaS ou SaaS. Aqui a gente também tem container, e passamos a ter, interligar com transformação digital, indústria 4.0, a ligar os sistemas de IoT, OT, ou sistemas escadas de automação industrial também nos sistemas corporativos. Então, isso tudo passou a ser possíveis superfícies de ataque para os hackers ou criminosos virtuais ou ataques cibernéticos, né? Então, um dos desafios é monitorar todas essas superfícies, correlacionar eventos e alertas que estão acontecendo em cada um desses ativos e, de uma forma rápida e eficaz, detectar algum incidente, remediar e mitigar o incidente. Então, como é que a plataforma Stellar Cyber, como é que isso, em termos de operação do SOC, como é que a gente faz isso, né? Então, primeiro, dar uma visibilidade completa de todas as superfícies de ataque, seja de rede, ou endpoint, ou nuvem, ou sistemas de identidade, identificação de usuário. Aqui são alguns exemplos, ou aplicações mesmo SaaS ou IaaS. Como o Francisco comentou, normalizar e enriquecer essas informações, todas as informações coletadas, enriquecer com informações adicionais, inclusive informações de inteligência de ameaça, IPs maliciosos, indicadores de comprometimento para determinar graus de reputação, por exemplo, e colocar essas informações, todos esses alertas, tudo que está sendo coletado dentro de um data lake, aplicar algoritmos de inteligência artificial para detectar comportamentos anômalos e, de fato, gerar possíveis incidentes cibernéticos e responder de forma automatizada e inteligente, né? Então, eu posso fazer uma ação direto no endpoint, ou bloquear um usuário, ou fazer uma ação no perímetro para proteger aquele usuário, tá? Então, esse é um dos principais desafios que a plataforma traz efetivamente para o mercado, tá? Bom, como é que isso aqui opera só dentro de um SOC, né? Observando o que o Gartner diz, um SOC, exemplo, modelo padrão de um SOC deveria ter 4 áreas, né? Uma capacidade de monitorar e detectar incidente, uma capacidade de responder a incidente, e aqui uma informação importante, uma capacidade de hunting, né, de threat hunting, de busca ativa de ameaça, uma capacidade de inteligência de ameaça e uma capacidade de detecção e engenharia de automação. Então, essas são 4 capacidades de um SOC moderno deveria ter. E, obviamente, um SOC ele não é feito só da plataforma, né? Também o Gartner preconiza que, na verdade, você precisa de pessoas, de processos e tecnologia. Então, na tecnologia, a gente precisa de uma plataforma que tenha exatamente essas capacidades, que nos dê essas capacidades de forma integrada, para que a gente possa responder e integrar
todas essas 4 capacidades, mas principalmente com essas funcionalidades aqui. Então, com a plataforma Stella Cyber hoje, a gente entrega mais de 98% de todas essas capacidades através do nosso SOC da Future, em termos de serviço gerenciado. Tá? Bom, vamos ver como é que a plataforma funciona na prática, né? Então, essa daqui é a plataforma Stella Cyber, tá? A gente tem aqui um ambiente de demonstração nosso. A gente tem basicamente um menu básico, mas eu queria mostrar para vocês, primeiro, como é que a gente coleta informações. Como é que você coleta informações? A gente coleta informações de 2 formas, de 3 formas, na verdade. Uma é através de sensores. Então, eu tenho aqui uma capacidade de conectar sensores. Eu tenho um sensor de rede aqui conectado, então um NDR, que está coletando todo o tráfego de rede, entendendo todo o tráfego, o que está acontecendo na minha rede efetivamente. Eu posso ter sensores de servidores, então eu tenho um sensor para servidores Windows, um sensor para servidores Linux também. E esses sensores, só para vocês terem uma ideia, a gente tem a capacidade, inclusive, de dizer que tipo de informação eu vou ler daquele sensor, né? Então, no caso de rede, e aqui, no caso do servidor, por exemplo, de um sensor Windows, eu vou dizer quais são os logs ou quais são as informações relevantes que eu vou coletar daquele servidor para correlacionar e analisar dentro da plataforma. Tá? Então, essa é uma forma que a gente tem, efetivamente, de coletar informação dos meus ativos conectados na minha infraestrutura de tecnologia. A outra forma é através de logs dos ativos de segurança. Então, eu posso ter, eu vou mostrar aqui quais os conectores, quais os logs, de que tipo de ferramenta a gente consegue, tem parser pronto para coletar. Então, a gente tem aqui centenas de parser pronto para Checkpoint, Cisco, enfim, Dell, HP, F5, Fortinet. Então, a gente tem um conjunto grande de parser pronto, e caso o equipamento ou o ativo que eu tenho dentro da minha companhia não esteja nessa lista, a gente consegue também coletar informações através de um padrão, syslog padrão também. Tá? Então, a gente tem centenas de parsers de logs disponíveis, mas a gente pode também coletar baseado em syslog. Né? Bom, a outra coisa, o outro coletor que também traz informações são os conectores. Os conectores, na verdade, têm 2 papéis. Um papel é coletar e o outro papel é responder. Então, por exemplo, aqui eu tenho um coletor. E você tem coletor para quê? Para vários tipos de tecnologia. Por exemplo, segurança de nuvem, bancos de dados, e-mail, endpoint security. Então, aqui a gente tem vários fabricantes, firewall também, vários fabricantes, sistemas de identidade, de identificação de usuários, plataformas PaaS, Azure, Amazon, algumas soluções SaaS, scanner de vulnerabilidade. Então, a gente consegue também coletar a vulnerabilidade dos ambientes através das ferramentas de varredura, switch e segurança web. Então, aqui a gente também tem várias dezenas de conectores. Os conectores, eles podem trazer 2 funcionalidades. Uma funcionalidade é de coletar informações e uma outra funcionalidade de responder uma informação, a uma atividade, a um incidente, e ter uma capacidade de resposta, ou seja, de ir até aquele conector, daquele ativo, e injetar uma regra para bloquear, por exemplo, um IP no caso de um firewall. Tá? Então, a gente tem dezenas de possibilidades de conexão com ativos de segurança existentes no mercado. A outra possibilidade é Threat Intel. Então, a gente ter ferramentas de inteligência de ameaça para a gente coletar indicadores também de IOCs, IPs maliciosos, URLs maliciosas ou hashes de arquivos. A gente coleta isso e traz essa informação para dentro da plataforma para exatamente enriquecer as informações que vão para o Data Lake. Terminando aqui a parte de configuração, a gente tem aqui dezenas de algoritmos de inteligência artificial que fazem a correlação dessas informações, estão todas dentro do Big Data, né, dentro do Data Lake, para gerar possíveis incidentes cibernéticos. Tá? Então, basicamente, o que a gente configura na plataforma é exatamente os conectores, os coletores, os parsers, para exatamente a plataforma aprender os comportamentos tanto de ativos quanto de usuários
dentro da minha infraestrutura. E, a partir daí, eu tenho a parte de visualização. Então, a gente tem uma visualização de incidentes, em que a gente enxerga incidentes. Aqui a plataforma está dizendo que tem 2 incidentes listados e gerados. Eu tenho os alertas. Os alertas, aí eu vou mostrar a hierarquia, mas aqui a gente tem um conjunto também de alertas nas últimas 24 horas. Aqui a gente tem uma barra de pesquisa, em que eu digo de quanto em quanto tempo essa barra vai fazer refresh, qual é o intervalo. Eu estou vendo as últimas 24 horas, mas eu posso ver um dia, eu posso ver um tempo absoluto, eu quero ver do dia tal ao dia tal. Então, a capacidade fácil de pesquisar um incidente ou um alerta é muito simples na plataforma. Posso selecionar os status do alerta, posso gravar queries, né? Posso criar queries e gravar, essas queries são feitas diretamente dentro do Data Lake, e posso selecionar também os meus alertas por score de risco. Então, a plataforma também atribui um score de risco daquele alerta com base nas informações que foram avaliadas. Tá? Então, essas 2 abas aqui são exatamente para a gente listar incidentes e listar alertas. E uma coisa interessante é que a plataforma coleta informações de diversos ativos de segurança, né? Seja um endpoint, ou um sistema de identificação, ou até mesmo um scanner de vulnerabilidade. Então, ou até mesmo NDR na rede, onde a gente está avaliando, por exemplo, qual é o tráfego de rede, ou o próprio tráfego de um firewall, né? Eu posso pegar via NetFlow e encaminhar o tráfego de firewall para fazer um FTA, né? Para fazer um Firewall Traffic Analysis também. Então, essas informações geram um conjunto grande de possíveis informações que vão chegar dentro da plataforma. Então, quando eu tenho um incidente e eu vou detalhar o incidente, esse detalhamento já foi feito com um algoritmo de inteligência artificial. O que ele detectou? Olha, tem uma máquina aqui, essa máquina já teve 5 IPs diferentes, são esses IPs que ela já foi reconhecida, em que data, e essa máquina está fazendo várias atividades. Se eu vier aqui em sumário, ele está dizendo aqui o que ele observou em termos dessa ameaça, desse incidente gerado. Se eu for aqui e clicar, ele vai listar tudo que foi detectado. Olha, recentemente acessou um registro, um IP, um domínio muito recente. Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir essa informação, ou eu posso só ver aqui. Aí essa máquina acessou esse IP, e esse IP foi registrado no dia 13 de outubro, então é um domínio recente para essa máquina. Isso aqui pode ser uma possível ameaça. Ela tem várias tentativas de handshake com falha, então ela está fazendo várias, por exemplo, o que está indicando um potencial port scan e SymFlood, um ataque de SymFlood na minha rede. Então, todos esses incidentes aqui, todas essas anotações desse incidente estão listados aqui, estão correlacionados nesse grafo aqui. Repara que os incidentes, eles são um conjunto de alertas. Então, aqui são vários alertas que estão relacionados ao mesmo incidente. Então, ele foi correlacionando, você vê que tem vários horários aqui, ele começou a entender o que está acontecendo de diversos sensores, correlacionou isso e gerou um incidente e botou aquele grafo daquele incidente. Só que cada alerta, por exemplo, tem os registros originais. Então, aqui é um alerta, por exemplo, de uma tentativa de brute force. Se eu clicar aqui em registros originais, o que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, da onde saiu essa informação de um possível ataque de brute force? Então, aqui ele está dizendo os registros aonde ele detectou isso. Se eu clicar aqui em mais informações, ele vai trazer a informação daquele tráfego especificamente. Como ele detectou aquilo, como aquilo foi, por exemplo, foi relacionado e foi colocado dentro do meu registro do Interflow, dentro do meu Data Lake. Tá? Então, só para vocês entenderem, existe essa hierarquia de registros, de informações que estão sendo coletadas, essas informações são correlacionadas, viram alertas, e um conjunto de alertas podem virar incidentes de segurança. Tá? Ok? Então, eu tenho a visibilidade aqui dos incidentes, eu posso olhar o incidente no detalhe, como a gente falou, e eu posso, por exemplo, verificar, e aqui é uma informação relevante, eu posso olhar aqui, clicar e verificar qual é esse incidente, o que ele está detectando. Ele está detectando aqui
um scan de porta, né? Alguém está fazendo um port scan na minha rede, efetivamente. Se eu tenho dúvida com relação a esse registro de incidente, eu posso clicar aqui e a ferramenta, a plataforma vai abrir uma knowledge base para auxiliar, por exemplo, o meu analista do SOC, para ele poder entender o que é relevante, do que ele deve entender daquele ataque. Então, aqui, por exemplo, é o tipo de incidente que foi gerado, qual é a técnica e a tática relacionada ao Mitre ataque que foi classificado. Aqui tem uma explicação e quais são os campos relevantes daquele incidente gerado e qual é o caso de uso e os pontos de atenção que o analista do SOC deve observar nesse incidente aqui. Então, a plataforma é totalmente integrada. Ela traz aqui mais informações e mais detalhes. Então, aqui a gente pode ver todos os detalhes dos campos que foram preenchidos lá no meu Interflow. E aqui eu tenho uma opção de ações. Então, se isso aqui, de fato, é uma tentativa, eu posso simplesmente bloquear esse IP de origem através de uma ação externa no firewall, bloque IP, quem é o firewall que eu vou bloquear, qual é o IP, se é a origem ou se é o destino, posso bloquear isso aqui no destino, a direção do tráfego, se é o tráfego de entrada ou de saída, ou ambos, e por quanto tempo eu vou bloquear. Então, o analista pode vir aqui, bloquear por horas, enquanto vai fazer uma investigação mais profunda daquele incidente, e se eu der um submit aqui, simplesmente a plataforma vai lá integrada no meu conector do firewall e vai injetar uma regra fazendo o bloqueio imediato. Tá? Então, é tão simples quanto isso o processo de investigação do incidente, a intenção, a descoberta de aquele incidente é verdadeiro, a classificação dele e a adoção de uma ação. Ou eu posso simplesmente bloquear, desabilitar o usuário, ou rodar um script num servidor, ou fazer uma contenção do host no endpoint, ou encaminhar um e-mail para alguém, um e-mail de remediação. Então, isso aqui são ações que estão conectadas a cada incidente ou a cada alerta. O analista tem a possibilidade, diretamente da plataforma, de executar uma ação de remediação baseada na informação que ele está investigando. Do ponto de vista de operação, aqui eu tenho que é um incidente novo, eu posso classificar ou reclassificar o incidente, posso assinalar para alguém, posso dizer, olha, quem é que vai cuidar desse incidente efetivamente, posso atribuir tags, então um exemplo de uma tag, tem um ativo que tem dados pessoais, então eu posso atribuir uma tag que esse incidente, por exemplo, pode estar relacionado à LGPD, uma lei de privacidade. Posso descrever, colocar mais informações do incidente, e aqui eu tenho métricas do incidente. Quando é que ele foi criado, quando é que eu tomei, quando é que o analista trabalhou, quanto tempo demorou. Então, aqui eu tenho métricas de SLA do tratamento desse incidente. Ok? Então, vimos aqui toda a parte de visualização de alertas e incidentes. Além disso, aqui na parte de visualização, a gente tem esse painel que, na verdade, me dá aqui um dashboard, onde eu tenho informações dos meus incidentes, os top incidentes que eu preciso investigar. Aqui a gente tem um loop, um kill chain loop, que, na verdade, o kill chain ele congrega, ele aglutina aquelas táticas e técnicas do Mitre ataque aqui dentro. Então, basicamente em 5 grandes grupos. Então, tentativas iniciais, persistência, exploração, propagação e exfiltração e impacto. Então, todas as técnicas e táticas do Mitre ataque estão concentradas, estão aglutinadas aqui nessa visão de 5 grandes etapas de um ataque cibernético. Obviamente, isso aqui me ajuda também a investigar primeiro. O que eu vou investigar primeiro? Eu vou investigar primeiro, por exemplo, exfiltração e impacto, porque está numa etapa final do ataque efetivamente. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer um filtro e vai dizer quais são os alertas que estão, que têm a tática de impacto e provavelmente exfiltração de dados ou impacto, como, por exemplo, aqui um ataque de denial of service, por exemplo, no endpoint. Tá? Posso clicar aqui, ele vai abrir o alerta e eu vou ter informações de que tipo de ataque é aquele que está acontecendo, por exemplo, no meu ambiente. E aqui, se eu clicar, eu vou ter informação mais detalhada daquele incidente. E da mesma forma que eu posso pegar ações e fazer uma ação externa e fazer um bloqueio e tratar efetivamente aquele alerta. Tá? Bom,
Além dessa visualização, a gente tem aqui informações, quantos incidentes eu tenho no dashboard, quantos alertas, os meus ativos com maior quantidade de risco, e aqui eu tenho um score de risco do ativo também. Eu posso verificar, por exemplo, uma tendência da companhia. O que está acontecendo com a companhia nos últimos, por exemplo, diariamente? Está aumentando a quantidade de alertas ou está diminuindo? E no mês, o que está acontecendo? Meus alertas estão diminuindo ou estão aumentando? Então, a gente tem também uma visualização de qual é a tendência em termos de ataques, com base nas informações que a plataforma está avaliando. A gente tem aqui uma visão do analista do SOC, então o analista tem a fila dele, ele pode selecionar a fila de trabalho, do que ele está trabalhando efetivamente. E aqui a gente tem uma visualização aqui muito interessante, que não só a visualização da Malware Sandbox e o IDS, e aqui é importante dizer, quando a gente tem o sensor de rede implementado, na verdade, a gente tem a capacidade de colocar somente um sensor de rede ou transformar esse sensor de rede num Security Sensor. E aí, quando ele vira um Security Sensor, ele tem duas capacidades adicionais, que é uma Sandbox, ou Malware Sandbox, para avaliar todos os arquivos que estão trafegando dentro da rede, e também um IDS. Então, ele faz também um Intrusion Detection System, tem uma assinatura para avaliar o tráfego de rede. Uma outra visualização interessante que a gente tem aqui é o que a gente chama de Network Visibility. Como a plataforma também, através do NDR, entende o tráfego de rede, a gente consegue ter uma visualização do tráfego inteiro de rede, do que está acontecendo efetivamente na minha rede. Aqui eu tenho um dashboard geral, mas eu posso ver somente do ponto de vista de rede, se eu tenho tráfego excessivo, qual é o meu round trip time, TCP, UDP, aplicações de camada 7, aplicações de protocolo de camada 4 de transporte, status de conexão, entre outras informações, eu consigo enxergar também. A plataforma me traz essa facilidade. Posso ter a visão somente dos servidores que estão instalados, então o tráfego diretamente somente da camada de servidores. Posso ver as aplicações, quais as aplicações estão sendo utilizadas dentro da minha rede, né? E, inclusive, eu consigo ver as aplicações tuneladas. Então, aquelas aplicações que estão trafegando SSL, eu consigo também categorizar e trazer essas informações de que tipo de aplicações tuneladas estão passando. E uma coisa interessante, só mostrar para vocês, a gente consegue ver, porque o meu ambiente aqui, esse que eu estava mostrando, não tem, mas eu consigo também ter uma informação de banco. Então, na verdade, através de inspeção profunda de pacote, eu consigo trazer as queries de SQL que estão trafegando na rede. Então, essas queries, se elas têm uma determinada importância, a gente também consegue ter essa visibilidade. Tá? Então, essa é uma visibilidade que a gente consegue ter a partir da plataforma, porque ela também enxerga todo o meu tráfego de rede. Tá? Bom, na capacidade de investigação, há algumas coisas interessantes aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Vou pegar aquele incidente, e aí eu estou analisando ou investigando o incidente e falo assim, caramba, essa máquina aqui, ela é uma máquina, por exemplo, que eu quero ver o detalhe do asset, né? Eu quero ver a visão desse ativo efetivamente dentro da minha rede. Então, aqui ele trouxe qual é a máquina. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de Endpoint Behavior Analytics, tem informações do ativo. Por onde a gente enxergou essa máquina? Então, enxerguei no tráfego NetFlow, enxerguei ele no Firewall, enxerguei ele também no meu scanner de vulnerabilidade, e aqui eu trago a avaliação de risco desse ativo numa linha do tempo. E aqui alguns indicadores. O último risco dele é 99.3, os alertas nos últimos meses, quantos alertas tem, quantas vulnerabilidades esse ativo tem. Então, aqui uma informação interessante, porque eu não preciso ir no scanner de vulnerabilidade. O scanner de vulnerabilidade leva a informação para dentro da plataforma e a gente consegue trazer essa informação também para cá. Tá? Quantos logins foram feitos e quantos logins com falhas. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver os logins com falhas que aconteceram. Tinha um tipo de login, um SSH, e os logins, por exemplo, efetivos que foram realizados. Tá? Então, eu tenho uma visão aqui do meu ativo, efetivamente, a partir daquele lá do meu incidente.
A outra coisa que eu consigo também fazer aqui, se eu clicar aqui, eu posso ter o que a gente chama de uma visão panorâmica, ou vou ter uma visão 360 a partir daquele ativo. Então, esse ativo está falando com quem dentro da minha rede? Então, esse aqui são todos os alertas gerados a partir daquele ativo e com quais IPs ele está falando dentro da minha rede, o que facilita bastante do ponto de vista de investigação efetiva. E a outra coisa que a gente tem que é interessante é a possibilidade de ter uma visão, um zoom daquele ativo a partir numa linha do tempo. Quais alertas foram gerados numa linha do tempo de acordo com a tática utilizada lá no Mitre Ataque? Então, aqui a gente tem essa visão e aqui tem os alertas gerados também. E uma coisa interessante é que a gente pode olhar o ativo e falar assim, cara, me dá uma visão lateral, né? Deixa eu entender com quem que esse ativo está falando dentro da minha rede, e a gente passa a ter aquela visão panorâmica lá, de ou esse ativo está falando com quem dentro da minha rede, efetivamente. Então, com cliques, a gente consegue rapidamente fazer uma investigação mais profunda baseada no ativo. A gente também tem uma visão do usuário, né? Eu tenho User Behavior Analytics, então vou trazer aqui uma informação. Eu posso listar os meus usuários e, a partir da listagem dos usuários, eu também trago um score de risco e, a partir desse score de risco, eu trago informações daquele ativo, daquele usuário, onde é que eu enxerguei, quantas autenticações, logins com falhas, alertas relacionados àquele usuário. Tá? Então, eu posso ter também uma visão de User Behavior Analytics também. Tá? Outra coisa aqui extremamente interessante, quando a gente está falando de busca de ameaça, é o Threat Hunting. Né? Então, aqui a gente tem uma visão de tudo que está entrando dentro do meu Big Data, né? Todos os alertas estão entrando dentro do meu Interflow. Aqui eu consigo fazer pesquisas, mas é interessante que a plataforma traz para a gente o que a gente chama de Threat Hunting Library. É uma biblioteca de pesquisas já realizadas que possam remeter a alguma ameaça cibernética. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui que tem vulnerabilidade nas últimas 24 horas. Ou eu tenho, por exemplo, logins com falhas, 74 logins com falhas nas últimas 24 horas. Ou eu tenho password em texto puro passando na minha rede nas últimas 24 horas. E basta eu fazer um drill down. Se eu clicar aqui, ele simplesmente vai fazer um drill down e vai trazer essa informação. Onde é que ele detectou vulnerabilidade, quais são as vulnerabilidades, o scan, quando é que ele aconteceu, qual é o ativo que apresentou aquela vulnerabilidade. Se eu clicar aqui, ele vai trazer mais informações daquela vulnerabilidade efetivamente que foi descoberta a partir do meu scanner de vulnerabilidade. Tá? Então, essa questão do threat hunting, se eu tenho dentro do meu SOC uma equipe de inteligência de ameaça, essa equipe trabalha diretamente em busca ativa de ameaça cibernética, usando toda a capacidade da plataforma. E o que eu queria mostrar aqui, uma coisa bastante interessante, eu tenho poucos minutos, mas é a capacidade de automação de resposta. Então, a plataforma traz centenas de playbooks de resposta a incidentes. Então, aqui vocês podem ver vários playbooks de resposta a incidente pré-programados ou pré-configurados. Então, se eu quiser, por exemplo, eu quero criar por exemplo, External Exploit Vulnerability. Então, se eu tenho um ativo que tem uma vulnerabilidade e tem uma tentativa de exploração de uma vulnerabilidade desse ativo, essa daqui é a query que vai ser feita no meu Data Lake. Então, ele já traz o meu playbook, de quanto em quanto tempo eu vou verificar isso e quais são as ações de resposta. Eu vou mandar um e-mail para alguém. Não, eu vou simplesmente, se tem uma tentativa de exploração, eu vou fazer um bloqueio no firewall, ou vou criar um alerta, ou vou, por exemplo, criar uma tarefa no Slack, ou vou desabilitar o usuário no firewall, ou posso fazer uma coisa, né, mandar um e-mail e fazer outra ação. Então, posso configurar várias ações de resposta efetivamente. E aí, uma vez que eu crio essa regra e aplico, eu passo a ter respostas automatizadas no meu ambiente. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a gente tem várias respostas automatizadas já configuradas efetivamente. Então, essas respostas, tem várias respostas aqui automatizadas que estão fazendo esse tratamento de forma dinâmica. Né? Eu não preciso do analista.
a ferramenta vai e aplica e remedia imediatamente com base nessa automação. Tá? Uma coisa interessante aqui também é que qualquer ação de resposta automatizada, ela fica registrada aqui. Então, não é que a plataforma faz, ela não registra. Ela faz e ela deixa registrada que as ações foram relacionadas ou foram realizadas pela plataforma. E, terminando, na parte de relatório, a gente tem um conjunto enorme de relatórios aqui dentro. Então, tem relatórios padrões, como, por exemplo, um relatório de performance de rede, em que a gente tem uma informação geral de performance de rede, ou relatórios de compliance. Então, eu sou PCI Compliance, eu preciso fazer um relatório de senhas padrões, é o PCI Compliance 821, senhas ClearText sendo utilizado da minha rede, ou PCI Compliance 6.1, de vulnerabilidade ao longo do tempo. Então, são relatórios já pré-configurados e disponíveis dentro da plataforma. Ou se eu adoto o syscontrol, por exemplo, eu tenho relatórios aqui de gestão de vulnerabilidade do syscontrol, ou tem outros relatórios de inventário do syscontrol. Então, quais são os meus inventários de hardware e software? Então, aqui eu tenho também relatórios padrões, ou como RIPA, né, que é utilizado para saúde, para health, e eu posso customizar, eu posso criar relatórios novos. Então, eu peguei aqui um Network View e coloquei, por exemplo, um mapa de destino dos IPs que a minha rede está acessando, tá? Por exemplo. Então, eu posso customizar e posso criar aqui dentro. A gente tem, dentro da plataforma, aqui em Visualizar, a gente tem a criação não só de dashboard, eu posso criar isso, uma vez que eu crio, isso passa a estar disponível na plataforma. E é interessante que, por exemplo, se eu tenho um relatório desse aqui, um exemplo de Network Performance, eu quero gerar esse relatório uma vez por semana, ok. Clique em Schedule, vou dizer de quanto em quanto tempo, qual é o período, qual é o nome do relatório, e digo que ele vai rodar tantas vezes em determinado período e faço a programação daquele relatório e automaticamente ele está configurado dentro da minha plataforma. Tá? Bom, basicamente é isso, PV. 2h58. Tá ótimo. Vamos abrir aí para perguntas e respostas. Eu não sei como o pessoal está. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Francisco. Acho que se complementaram bem as duas apresentações, né, com a visão do Bruno. Acho que deu para dar uma ideia bacana para quem está assistindo e quem vai assistir ainda nas nossas redes sociais, no YouTube e em outras redes. Assim, eu acho que deu a visão que nós queríamos, justamente ligado ao título que foi proposto. O Bruno, enquanto o Bruno termina, vão ser 2 slides só contextualizando e encerrando esse tema como um todo, dando sentido a ele. Mas, enquanto o Bruno termina essa apresentação, pessoal, o Q&A e o próprio chat está aberto para as perguntas, e aí, no final, a gente verifica se ainda há alguma dúvida de vocês, ou até algum cenário que vocês queiram questionar se é viável atender com essa plataforma, mais realmente os serviços bem explicados pelo Ayrton, da própria Future, em conjunto com essa plataforma, e a gente vai estar observando para poder estar respondendo essas perguntas. Tá? Bruno, fique à vontade para finalizar a sua apresentação. Perfeito. Então, pessoal, né, com tudo isso que nos foi apresentado, né, qual são os benefícios esperados, né, dessa nossa oferta, dessa nossa entrega, né? Primeiro, né, no que tange à tecnologia, né, que é algo extremamente necessário, o Ayrton bem demonstrou e o Francisco, né, apresentou para a gente precisa, né, de uma plataforma unificada de fato. Segundo, né, com um time, né, de especialistas capacitados e treinados para endereçar e analisar e operar essa tecnologia. E também, né, processos e procedimentos, né, para dar diretrizes para uma detecção e resposta efetiva, né? Então, com esses 3 pilares, né, a gente entrega aos nossos clientes uma solução, né, completa de detecção e resposta a incidentes de segurança. Perfeito? E além disso, né, o que a gente entrega com essa nossa oferta? Visibilidade, né? Os nossos clientes terão visibilidade do que está acontecendo no seu ambiente como um todo, né? Então, a gente entrega essa visibilidade 360 graus, né? Seja on-premise, seja na nuvem, e por aí vai. Com proatividade, né? Monitorando constantemente o que está acontecendo no ambiente
e reportando e customizando para que, com proatividade, né? E dando visibilidade aos nossos clientes do seu nível de exposição, né? Onde que ele precisa atuar mais ou menos, investir mais ou menos. Com preditividade, né? Através de inteligência artificial, machine learning, né? Feed de inteligência integrada a essa plataforma e no nosso SOC, né? Tomando ações preditivas. Com controles, né? E prevenção, ajudando os nossos clientes a identificar, né? Possíveis ameaças e, com preditividade, né? Aplicar os devidos controles a essas ferramentas. E alertando imediatamente, né? Em caso de identificação, detecção de um alerta, de uma ameaça, é alarmar imediatamente para que as devidas ações possam ser tomadas o mais rápido possível. Né? E tudo isso de forma integrada, né? Através da nossa central de inteligência de segurança, né? Com todo um time, né? De inteligência, né? Com especialistas e ferramentas especializadas de inteligência, apoiando tudo isso, né, para que a sua empresa, ao final do dia, né, tenha uma redução, né, do seu risco cibernético, ok? A Future, ela atua, né, com segurança de ponta a ponta, onde nós ajudamos nossos clientes desde o planejamento, né, passando, né, por mecanismos e tecnologias de proteção, indo até a uma detecção e resposta efetiva. Então, caso você queira conhecer, né, as nossas outras soluções, fiquem à vontade, né, nos contacte, né, procure o seu gerente de conta e vamos, né, lhe atender com a maior satisfação. Perfeito? Muito obrigado. Fiquem à vontade para fazer seus questionamentos, tirar suas dúvidas, contem conosco. Obrigado, Bruno. Agradeço a apresentação. E passamos aqui 2 minutos do tempo. Nós não temos nenhuma pergunta, pelo que eu estou verificando, pessoal, mas, novamente, reforço aqui a nossa parceria com essa empresa, como o próprio Francisco mencionou, uma das maiores plataformas do mundo de detecção e resposta a incidentes. A Future vê realmente esse cenário junto com a parceria da Stellar Cyber. Alguns clientes já estão experimentando justamente essa vantagem, esse benefício de detectar e responder de forma integrada aos incidentes, estão, como o Bruno disse, reduzindo seus riscos e evitando, de fato, crises como a gente tem visto no mercado com diversas grandes marcas. E agradeço novamente ao Ayrton pelo tempo, ao Francisco pela parceria e ao Bruno pela apresentação também. E caso queiram essa apresentação ou a continuidade dela para as suas empresas, entre em contato com o seu gerente de conta. Vocês vão receber também um formulário para justamente qualificar e dar um feedback sobre esse evento. E, em janeiro, teremos já outro webinar Segurança na Prática. Em breve, vocês estarão recebendo aí a notificação para isso. Desejo uma boa tarde a todos. Agradeço novamente a todos os envolvidos aqui. Grande abraço. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Um abraço. Tchau, tchau.